Amados e amadas, boa noite. Graça e paz continue em nós, sobre nós e através de nós. Amém? Olha, não teria como quantificar a importância dessa igreja, do pastor Cô, na minha vida e no meu ministério. O que vocês representam para mim, eu sempre digo que na minha caminhada ministerial, conhecer a Igreja Água Viva é um divisor de águas. Eu conto o meu ministério, Evangelista Antônio, antes e depois da Água Viva. Então, estar aqui, pastor Cô, para mim é um motivo de gratidão a Deus. Eu agradeço mesmo a Deus pela existência, pela visão, por aquilo que tem feito na minha vida, especificamente, diretamente nas igrejas de Lapão, em Carlinhos, e em Jacobina, não era isso. E eu não posso aqui deixar de registrar o abraço de Mateus. Ele me liga, pai, deu meu abraço, eu digo, não vou esquecer, Mateus. Então, Mateus traz o abraço. E nós estamos aguardando vocês lá. O ano que vem nós estamos orando aí, eu pedindo a Deus que esteja na conosco, porque é muito importante. Então, pastor Cô, muito obrigado, irmã Diná e a igreja, por sempre nos acolher e ficamos sempre gratos a Deus por estar aqui. Eu queria compartilhar rapidamente um texto do livro de Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13. Eu vou ler só 2 versículos. Josué 13. E vamos mencionar alguns elementos desse livro, mas apenas os versículos 1 e 2 de Josué, capítulo 13, versículos 1 e 2. Diz assim: Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Gessur. Apenas esses 2 versículos, que Deus nos ajude a entender para praticar a sua palavra. Amém? Amém? Essa oração que nós fizemos aqui, cantada, é uma oração muito arriscada. Dá-me um coração igual ao teu. Eu tenho sempre pensado sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente ora. E o reverendo Ronaldo Lidório chama de oração arriscada. Dizer assim, dá-me um coração igual ao teu, nós estamos pedindo um transplante. E só faz um transplante quem reconhece que precisa. Quem não reconhece a necessidade de um novo órgão, você não vai chegar lá no hospital e dizer assim, eu vim aqui que eu quero fazer o transplante. Imagine o presbítero Daniel chegar no hospital e dizer, eu queria aqui fazer um transplante. A gente não pede sem antes reconhecer que precisa. Agora preste atenção, Deus sempre leva a sério o que a gente fala. Deus nunca esquece o que a gente fala. Por isso é necessário que determinadas orações sejam escritas, para que a gente possa ler com mais regularidade e dizer assim, Deus, primeiro eu quero um coração novo, mas eu não quero apenas um coração novo, eu quero um coração igual ao teu. É uma oração altamente comprometedora. Um coração disposto a o quê? Que nós cantamos? Disposto a o quê? Obedecer. Quem aqui acha que é fácil obedecer a Deus? Levanta a mão. Vou baixar logo a minha porque eu... Não é fácil obedecer a Deus. No entanto, obedecer a Deus é se submeter à vontade perfeita. A vontade que agrada.
a vontade que não erra. Não é fácil, mas é necessário obedecer a Deus. E a minha oração é que cada vez que cantemos cânticos como esse, a gente saiba exatamente o que está pedindo a Deus. Não é fácil. Muitas vezes nós não temos dimensão daquilo que estamos pedindo. E quando Deus faz a ressonância magnética, Ele diz assim: olha, meu filho, minha filha, de fato e de verdade, um coração que agrada, que me agrada, tem que ser transplantado. E quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco, não é a opinião. Por isso, uma grande responsabilidade quando nós pregamos. Eu não posso emitir o que eu acho, eu não posso emitir o que eu penso. Eu tenho que, com temor e com tremor diante de Deus, dizer: Deus, me faça entender a Tua vontade, para que eu possa compreender aquilo que o Senhor quer. Esse texto aqui de Josué, capítulo 13, me faz pensar uma experiência que tive em 1988. Eu estava em Brasília, numa reunião do Supremo Concílio, e lá um dia, uma pequena folga que teve lá, nós fomos conhecer o Mackenzie, eu e um grupo de pastores lá do presbitério de Irecê. E chegando no Mackenzie, olhamos todas as instalações e precisávamos retornar para a reunião lá das plenárias. Mas quando nós saímos, nós ficamos um pouco perdidos. Lá no Lago Sul, a gente ia para a Igreja Nacional e ficamos sem saber. Paramos no ponto de ônibus e fizemos a seguinte pergunta: como sair daqui? Como sair desse lugar que nós chegamos? E o rapaz do ponto do ônibus respondeu com a pergunta: para onde você quer ir? Eu tenho que saber para onde eu quero ir, porque não é todo o caminho que leva a todo lugar. Eu preciso saber exatamente onde eu quero ir. E a partir daí, eu posso tomar a direção correta e exata. Eu não posso apenas tomar uma direção. Eu não posso andar no instinto. Eu preciso saber exatamente para onde eu quero ir. E aí eu quero fazer uma pergunta a você, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Esse texto aqui de Josué é uma sequência daquele chamado que Deus tinha feito a Abraão há mais de 400 anos, lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e diz: olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus deu um alvo onde deveria chegar. Passaram 400 anos e muitas coisas aconteceram nessa história. Com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés. E agora Deus traz na vida de Josué uma lembrança que eles deveriam chegar no alvo que foi estabelecido por Deus. Eu estava hoje pela manhã lá no refeitório, olhando ali a visão da igreja Água Viva. A visão diz respeito onde nós queremos chegar. A missão diz respeito à nossa razão de existir. E a visão, onde nós queremos chegar. Essa visão precisa ser relembrada a cada dia. Cada um precisa chegar naquele refeitório e olhar aqui para onde Deus está querendo nos conduzir. Onde Ele está querendo nos levar. É bem verdade, queridos, eu quero trazer algumas realidades desse texto aqui, que muita terra já foi conquistada pela igreja Água Viva. Olha, vocês não podem imaginar
a quantidade de igrejas, de pastores, de vidas abençoadas pela instrumentalidade dessa igreja. Eu sou testemunha ocular. A minha vida pessoal, a vida da minha família, o meu ministério, especificamente, você pergunta, não precisa ir longe. Conversa com Laís. Conversa com Laís. Ela que conhece a igreja de Jacobina, até mais que eu. Não é, Laís? Ela é novinha, porque ela tem mais tempo que eu lá, viu? Você pergunta para a igreja. Você pergunta para Carlinhos, lá de Lapão. Não é, Carlinhos? A igreja de Lapão. E tantas outras. Ou seja, a igreja tem uma caminhada e ela não pode deixar de olhar para o propósito. E esse texto aqui, Deus está dizendo a Josué: olha, Josué, muita terra já foi conquistada, mas vocês precisam agora olhar também para frente. Vocês precisam olhar para a visão de Deus, é a visão de Deus. E presta atenção, amados e amadas. Quando nós perdemos a visão de Deus, nós perdemos o rumo da caminhada. Quando nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para nós mesmos, olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas, olhamos para a adversidade, nós perdemos a visão e nós não chegamos a lugar nenhum. E preste atenção, todas as vezes que a igreja deixou de olhar para Deus, ela perdeu o rumo da caminhada. Eu queria aqui tirar 3 lições desse texto, porque Josué, já experimentado, viu muitas dificuldades. Ele esteve com Moisés 40 anos no deserto. Ele caminhou 40 anos com Moisés. Ele viu muita coisa. Ele enfrentou muitas lutas e dificuldades. A primeira lição que eu quero tirar da vida desse homem, e é interessante quando ele tem aquela disposição, ele olhando para Deus, e aqui eu quero tirar 3 lições desse texto. Na nossa caminhada, amados e amadas, em meio às lutas e às dificuldades, nós precisamos amadurecer sem se amargurar com as adversidades. As adversidades, pastor, quando a nossa vida tem uma capacidade muito grande de amargurar nossa alma, amargurar o nosso coração. Mas é preciso amadurecer. Aí é a obra do Espírito Santo de Deus. Aí a igreja tem que clamar mais e mais. A igreja tem que se colocar diante de Deus e dizer: Deus, tenha misericórdia na minha vida, porque do ponto de vista humano, nós nos sujeitamos à amargura. Mas precisamos, amados e amadas, clamar a Deus e suplicar o seu favor sobre nós e dizer: Deus, como nós precisamos do fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só o Espírito Santo na nossa vida pode preservar o nosso coração, um coração igual ao coração do Senhor Jesus Cristo. Um coração que enfrentou muitas adversidades. Amados e amadas, a maturidade, ela não diz respeito apenas ao espaço cronológico. Mas a maturidade, ela advém da nossa experiência pessoal com Deus. Ela advém da nossa intimidade com Deus. Quando nós buscamos ao Senhor. Quando nós nos inclinamos diante do Senhor. Certamente, Josué, pelas adversidades, ele poderia dizer assim: olha, não vamos continuar, não. Mas ele tinha um propósito. Ele sabia onde queria chegar. Mas aprenda aqui outra lição com Josué. Primeiro,
Primeira lição, amadurecer sem se amargurar. Segunda lição, aprender com o passado, mas ter os olhos fixos no futuro. Aprender com o passado, mas ter os olhos fixos no futuro. Eu gosto muito de uma tese de Shakespeare. Ele diz que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. A gente precisa olhar. Sabe por quê? Porque a terra prometida está bem à frente. O propósito de Deus está bem à frente. E tem muita coisa para fazer nesse Brasil. Eu tenho dito que a Igreja Água Viva tem sido um instrumento que Deus levantou na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou quarta geração de presbiterianos por parte da minha mãe e terceira geração de presbiterianos por parte do meu pai. Então eu conheço a igreja. Eu tenho convivência na igreja. E nós experimentamos um período que a igreja estacionou, a igreja parou, a igreja perdeu a paixão pela oração, a igreja perdeu a visão missionária. E eu digo o seguinte, ao invés de colocar fermento, colocou formol. Então ficava só conservando, aquela igreja que se ficava só conservando, os anos iam passando e ela conservada. Mas a igreja Água Viva veio para botar fermento nessa igreja. Para expandir, para despertar para a oração, para despertar para o discipulado, para despertar para fazer missões. E essa igreja não vai parar, sabe por quê? Porque o chamado é de Deus para a vida dessa igreja. Deus tem um propósito específico. E a nossa felicidade é que, mesmo que a gente perca o controle, Deus continua sustentando. Ele tem o controle de todas as coisas. Deus está no controle e a gente vai aprender e ficar cada dia mais dependente de Deus, reconhecendo que do Senhor vem toda a providência, vem toda a direção, e Deus é um Deus fiel, mesmo que a gente seja infiel. Deus é fiel, sabe por quê? Porque não pode negar a si mesmo. É a essência de Deus. Por isso, amados, Deus estava dizendo aqui para Josué, dá uma olhadinha para trás, se você ler os capítulos anteriores, reis vencidos, vários reis vencidos, várias e várias vitórias. E aqui interessante, quando Deus tem um propósito na vida do seu povo, Ele que governa todas as coisas, Ele ordena até a natureza que pare. Para Josué ganhar uma luta, Deus ordenou o sol parar. É uma coisa cientificamente, intelectualmente absurda. O sol parou, porque o povo precisava terminar a guerra. Deus intervém ao nosso favor, mesmo que Ele precise parar o sol. Era o que Deus estava dizendo a Josué. Continue. Abraão, Isaque. Quantas providências, irmãos. Quando Deus prometeu a Abraão a terra prometida, ele tinha dois problemas gravíssimos, humanamente inalcançáveis. Quando Deus disse para ele, você vai ser pai de uma grande nação, era uma promessa absurda.
ele 75 anos, ela 65 anos, além de não ovular mais, era estéril. Que promessa absurda! Mas a que não ovulava e que era estéril, Deus deu fertilidade aos 90 anos. Ou seja, Deus governa tudo. Ele manda o sol parar. Ele faz a estéril, agora a mulher, aos 90 anos, sem ovular. E veio o filho. Geração seguinte, outro problema. Isaac também teve um problema. Jacó teve problema. Todos eles tiveram inúmeros problemas. Mas tinha um propósito. Quando estiveram no cativeiro por 430 anos, Deus apareceu a Moisés e disse: agora vamos continuar. E Moisés falou de todas as suas limitações. Como é que eu vou conversar com o faraó? Vai lá. Porque há uma terra que mana leite e mel. Do ponto de vista humano, inexistente. Porque estavam no cativeiro e enfraquecidos. Sabe por quê? Porque Faraó mandou matar todos os meninos para enfraquecer o exército. O exército estava fraco. Como é que eles poderiam ganhar uma guerra sem soldados? Então Deus disse: eu faço quando vocês não puderem fazer. Porque quando a gente não pode fazer, e a obra de Deus, é Deus quem faz. E aí, mais uma vez, Deus interveio. E quando o faraó endureceu, as pragas vieram. Ele teve que soltar o povo. O povo sai, 2 milhões de pessoas saem. Mais na frente, o Mar Vermelho. Como é que aquele povo ia atravessar? Não dava para atravessar a nado, mulheres, crianças. Mais uma vez Deus intervém e ordena ao mar que se abra. Sabe por quê? Porque eles tinham uma visão e precisavam chegar lá. O mar se abre e aquele povo passa com os pés a seco. Começa a trajetória no deserto e mais uma vez Deus supre todas as necessidades. Sabe por quê? Porque havia uma promessa, havia uma direção. É preciso, queridos, olhar para o futuro. Leia sempre a visão da igreja Água Viva e persiga. É lá que precisamos chegar. Primeiro, diante das lutas, das dificuldades, amadurecer sem se amargurar. Segundo, aprender com o passado, mas ter os olhos no futuro. Terceiro e último, nunca é tarde para recomeçar. Quantos anos Josué tinha quando Deus lhe encaminhou? 85. Ele tinha 85 anos. Então poderia ter os maiores argumentos para dizer que não dava. Nunca é tarde para recomeçar. Ele estava ali recomeçando a sua caminhada. E se nós observarmos à frente, tantas outras cidades que foram conquistadas, tantos outros reinos que foram destruídos. Sabe por quê? Porque havia uma promessa. E eles deveriam chegar lá. Uma promessa de Deus na vida daquele povo. E aqui, nós somos
exatamente a continuidade do que Deus prometeu a Abraão. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de anunciar as verdades de Jesus Cristo. Eu queria, nesse instante, trazer essa palavra para cada irmão, para cada irmã. Vamos continuar, irmãos, firmes. A igreja certamente vai se fortalecer mais e mais. A igreja vai alcançar mais e mais. Por quê? Porque eu quero? Porque o pastor quer? Não, porque Deus quer. E como dizia Ayrton Senna, quando Deus quer, não tem quem não queira. Quando Deus quer, não tem quem não queira. Então Deus quer. Nós não temos a menor dúvida. Agora, Deus quer. Jacobina quer. Lapão quer. A Bahia quer. Que vocês continuem. E Deus certamente vai continuar sustentando como sempre sustentou. Foi Deus que sempre sustentou essa igreja. Foi Deus que sempre capacitou essa igreja. Foi Deus que sempre direcionou essa igreja. E vai continuar, porque Ele é o mesmo Deus. E ainda, muitíssima terra no Brasil está para ser conquistada. E a igreja presbiteriana, Água Viva, é instrumento nas mãos de Deus. A pergunta é, como sair daqui? Não é como sair dessa situação. A pergunta é, onde você quer chegar? Onde você quer chegar? A pergunta não é, como sair dessa situação? Não. É onde quer chegar. E é se inclinar diante de Deus e dizer, sim, Senhor, o Senhor conosco, chegaremos onde o Senhor quer chegar. Amém? Vamos orar. Eu queria que nós tivéssemos mais um momento de oração e pudéssemos assim, queridos e queridas, colocar nossa vida diante de Deus, suplicando o seu favor, a sua misericórdia. Ele que não deixou essa igreja um só segundo. Não deixou e nem deixará um minuto, um dia. Ele promete, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a igreja possa amadurecer mais e mais, sem se amargurar. Aprender com o passado, mas ter os olhos fixos no futuro, na visão. E entender que nunca é tarde para recomeçar. Porque Deus está convosco, jamais deixará.